Aleluia. Lucas capítulo 15, queridos, versículo de número 11, está dizendo assim a palavra do nosso Deus. Jesus continuou falando uma parábola. Certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E o último versículo que eu quero ler, que está relacionado a esta passagem, é o 32. Diz assim: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Pode tomar o teu assento, por favor, no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Preste atenção, se quiser estar com a sua Bíblia aberta, você poderá estar com esta Bíblia, com a Bíblia, a palavra de Deus, aberta, e nós vamos falar um pouquinho desta parábola. Parábola é uma história que Jesus ele contava relacionada a alguma coisa do cotidiano. Jesus aqui, ele trouxe o que era do cotidiano do judeu: a família. Família é algo importante, você sabe muito bem, porque a Bíblia destaca a família como um projeto de Deus, a criação do homem, da mulher, e consequentemente, por causa desta união, tornando 2 em uma só carne, deixando pai, deixando mãe, homem e mulher se unindo. A consequência desta união são o quê? Os filhos. E aí a família vai crescendo, e depois, consequentemente, estes filhos vão casar e vão continuar formando famílias. A palavra do Senhor fala que Jesus veio contar uma parábola, uma história. Ele trouxe do cotidiano, que é uma história familiar. E ele disse que este pai, o pai que tinha muitas riquezas, muitos bens, ele então um dia foi deparado pelo filho. Olha aí que está dizendo o versículo 12, o filho mais moço, o mais jovem da casa. Eu só quero abrir um parênteses para dizer que não é o fato de ser jovem que este filho não pode ter crescido mentalmente, espiritualmente como pessoa comparada ao seu irmão mais velho. Não quer dizer porque é jovem ou porque é velho que o velho tem mais maturidade do que o jovem. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas diz que este jovem, ele colocou na sua mente o quê? Chegar para o seu pai e falar: Pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. Eu sei que o Senhor tem uma herança para dar-nos. Quando o Senhor partir, vai partir a herança, vai dar para um, vai dar para o outro, mas eu gostaria de receber a parte da minha herança agora. E diz que então o pai partiu a herança, deu ao filho mais novo, e este filho mais novo foi, e ele foi para uma terra longínqua, como o versículo de número 13, se você prestou atenção na nossa leitura, disse: Mas ele não soube usar do dinheiro que chegou à sua mão, que era a parte da herança. Nós sabemos muito bem que aqui na América o dinheiro ele é ganho com muita dificuldade, nada é ganho com facilidade. Por isso que nós precisamos de pedir a Deus: Deus, me dá sabedoria. A sabedoria é o princípio que você precisa, que eu preciso, para nós administrarmos de tantas coisas o dinheiro, que é muito importante para nós. Mas este jovem, ele pegou o dinheiro, foi para uma terra longínqua, e ali ele gastou de uma maneira dissoluta, ele não teve controle, ele acabou com o dinheiro. Aqui disse, vamos destacar aqui, diante desta mensagem, diante desta história, o filho mais moço. Eu gostaria de falar um pouquinho o que é maturidade. Maturidade, como adquirirmos maturidade. Maturidade, primeiro, ela não vem por causa da nossa idade, porque você vai passando os anos e você vai adquirir maturidade. Mas maturidade, ela vem com o aprendizado. Você pode aprender com a falha das pessoas, como você pode aprender com as suas falhas e também com seus acertos. Então a maturidade vem em primeiro lugar, não por causa da idade, mas sim por causa do aprendizado. Ela vem com a vivência do dia a dia, que você vai vivendo com circunstâncias, com situações,
você vai vivendo com dificuldades, você vai vivendo com perdas, com ganhos, e isto vai fazendo você somente ter uma coisa na sua vida, a chamada aprendizagem. Você vai aprendendo, e isto é maturidade, porque você aprende, você ajusta as coisas que na sua vida não estão corretas, e quando você vai ajustando e vai empregando na sua vida, isso vai fazendo você crescer e não decrescer. Você vai crescendo. A maturidade vem quando nós presenciamos as circunstâncias da nossa vida. Nós presenciamos circunstâncias na vida dos outros, mas também na nossa vida. Escuta bem uma coisa que eu escrevi aqui. A imaturidade, preste atenção, quando nós não adquirimos maturidade, o inverso se chama imaturidade. A imaturidade leva-nos a desvalorizar tudo. Quando você é uma pessoa imatura, você não valoriza nada. Você não valoriza relacionamento. Você não valoriza quando você perde uma coisa para aprender e não perder mais. Você não valoriza quando você vive algo para que isso torne uma lição para você. Por quê? Porque você está imaturo. Você não quer aprender com a vida. Você não quer tomar lições para a sua vida. Volto a dizer aqui, este jovem era moço. Este rapaz era o mais moço da casa, mas quando chegou o dinheiro na mão dele, ele não tinha maturidade, ele não havia aprendido o valor do dinheiro, porque ele não lutou para ganhar o dinheiro, ele não pelejou para ganhar o dinheiro, ele não suou para ganhar o dinheiro, ele recebeu fácil. Eu tenho uma lição para a minha vida, e você talvez tenha esta mesma lição para a sua vida, que é tudo que nós conquistamos muito fácil, tudo que vem, não vou falar em conquista, mas tudo que vem muito fácil na nossa mão, a grande tendência, quase 100%, é nós não valorizarmos o que vem na nossa mão muito fácil. Se alguém chega e balança na sua frente a chave de um carro, pode ser usado ou novo, e te dá, a tendência minha, a sua, de nós não valorizar. Por quê? Porque não custou o nosso dinheiro, porque não custou o nosso suor. E aqui demonstra esse jovem o quê? Uma falta de maturidade, uma imaturidade, porque ele pegou, ele poderia, se ele fosse um jovem maduro, se ele tivesse olhado para o exemplo do pai, aprendido no exemplo do pai, da vivência com o pai, daquilo que o pai passou de dificuldade para adquirir o dinheiro e as posses que tinha, para deixar para ele, porque isso é uma consequência normal. Nós, como pais, se vamos deixar uma coisa é para os nossos filhos, são para nossas esposas, ou o casal deixa para os filhos. Por quê? Porque nós queremos que os nossos filhos não sofram como nós sofremos. Por isso a gente sua, a gente gasta a nossa vida, nós trabalhamos, mas tudo adquirindo, pensando nos filhos. Se aquele rapaz tivesse realmente crescido em maturidade, ele tinha olhado para o pai, visto como ele na dificuldade alcançou as suas riquezas, e quando o dinheiro chegou na mão, ele poderia ter pensado: vou pegar esse dinheiro, vou investir na bolsa de valor, vou comprar gado, vou comprar um terreno, vou comprar alguma coisa, porque eu aprendi que meu pai ganhou com dificuldade, eu vou crescer. Mas este jovem foi imaturo. O que ele pensou? Vou pegar o dinheiro e eu vou gastar dissolutamente. Então ele demonstrou imaturidade diante de algo que ele poderia ter aprendido, amadurecido, crescido. E eu volto a dizer a você, maturidade não é adquirida através da idade, mas através do aprendizado, da vivência, das coisas que nós passamos e que as pessoas passam, que nós absorvemos para a nossa vida, e nós vamos crescendo no dia a dia, amadurecendo no dia a dia, vamos maturando na nossa vida, para que isso traga um benefício para mim, para minha esposa e também para minha família. Quantos que podem entender isso? Diga um amém, por favor. Mas aqui diz a palavra que ele foi, gastou tudo, e no final de tudo, o que aconteceu com ele? Aconteceu dele encontrar uma oportunidade que não era das melhores. Ele estava, versículo 14, passando fome, gastou tudo, está dizendo, foi para uma terra grande, uma terra longe, e ele gastou tudo, estava com uma grande fome, e ele estava padecendo o que? Necessidades. Versículo 15 fala que então ele foi, chegou a um daqueles cidadãos da terra, ele falou: eu preciso de trabalhar. E ele encontrou um cidadão que trabalhava com quem? Com porcos. E trabalhando com porcos, ele então recebeu esta recompensa. Mas presta atenção, comida de porco não é uma comida boa, e a única coisa que ele tinha para comer era comida de porco. Mas um dia, versículo de número
17 diz assim: então caindo em si ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Preste atenção, vamos parar aqui agora esta mensagem, vamos analisar como era a vida deste rapaz antes dele sair de casa. Se você olhar para o final desta história, aqui até o versículo 32, e olhar para o começo da história, e agora olhar para o meio da história, que é o ponto que nós paramos, você vai perceber que este rapaz, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha uma vida abastada, ele tinha uma vida que podia ter um anel no dedo, que podia ter uma sandália nova quando desgastava a velha, ele podia ter bezerro cevado no seu aniversário, ele podia ter festa no seu aniversário, ele podia ter servos servindo ele tinha uma cama quente, ele tinha as coisas que privilegiavam os filhos, ele tinha tudo em favor dele, mas agora ele se encontra sem nada, a roupa envelhecendo, o anel talvez já tinha vendido, já não estava mais com o anel, porque quando você depara aqui com este pai, que chega à presença dele, manda os servos prepararem tudo, uma das coisas que ele recebe é um novo anel no dedo. Então ele já tinha perdido o anel que selava ele, que marcava ele como filho, a roupa envelhecendo, a sandália talvez já tinha até perdido, porque recebeu outra. Preste atenção, ele tinha privilégios, mas agora, por viver uma vida desbastada, por viver uma vida amaldiçoada, uma vida miserável, o que está passando agora com este jovem? Ele cai em si e ele começa a perceber que os empregados, os trabalhadores da casa do pai viviam muito melhor, com muito mais qualidade do que ele vivia. O tema nesta noite é trabalhar, é o tema que nós queremos meditar com você. Trabalho versus relacionamento. O texto aqui vai mostrar mais um pouquinho para nós já vamos entrar sobre a questão do trabalho versus o relacionamento. Que ele caiu em si e disse assim: quantos trabalhadores, 17, de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Volta a dizer: faze-me como um dos teus trabalhadores. Voltando aqui que eu estou dizendo a vocês no começo, e vocês vão fazer a conexão comigo, Jesus está usando a parábola relacionada a uma família, não é isso que eu acabei de falar com vocês? Aqui tem a figura do pai, e aqui tem a figura dos dois filhos, ele está relacionando a uma família. Jesus também fala e mostra nesta parábola que tem servos, mas este filho agora, que tem herança, que tem bens, que tem a bênção, quando antes dele sair de casa ele vivia como um filho, agora porque ele pegou a parte da herança, ele saiu de debaixo do cuidado do pai e gastou toda a herança, ele perdeu aquilo que a casa do pai poderia e estava proporcionando a ele. Agora quando ele encontra com fome, ele encontra sem roupa, ele encontra sem abrigo, sem o amor do pai, sem o carinho, o que esta família agora pode oferecer para ele? Ele está longe de casa, nada, ele não pode oferecer teto, não pode oferecer cama, não pode oferecer água para banhar, não pode oferecer escravo, não pode oferecer cavalgadura, não pode oferecer nada, absolutamente nada, porque ele quebrou uma aliança dentro da casa, ele saiu da casa, e agora ele lembra dos trabalhadores do pai, ele lembra dos serventes do pai. Queridos, infelizmente existem pessoas que estão até mesmo dentro da casa do pai, até mesmo fora da casa do pai, um pouquinho distante da casa do pai, mas vamos levar para a questão de estar dentro da casa do pai. Existem pessoas que têm a bênção do pai, que conquistaram a bênção do pai, mas estão com pensamento de trabalhadores. O que é isso, pastor? É pensamento de pessoas que não tomaram posse do lugar deles, do lugar delas, de serem herdeiros, de terem relacionamento com o pai. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, e eu vou mostrar na Bíblia para vocês, falando um pouquinho sobre a questão de ser filho, mas que está preocupado em
em trabalhar. Tudo para este filho é trabalhar. Ele quer pregar, ele quer tocar, ele quer profetizar. Parece que a mente dele, ele é tão engodado por esta questão de trabalhar, que se ele não mostrar uma atividade dentro da casa do pai, para ele não serve. E a palavra de Deus fala aqui para nós do 17 ao versículo de número 19, que este jovem, ele perdeu, ele desceu, a mentalidade dele foi tão pobre, que ele esqueceu que a casa do pai, o filho dentro da casa do pai, ele não é um filho que o pai quer que ele trabalhe. Me entenda, eu estou falando da questão de ser trabalhador, na questão de só trabalhar. Ele perdeu a mentalidade de relacionamento com o pai. Ele perdeu o lugar dele como filho. Lugar de filho é lugar de relacionamento com o pai. Lugar de filho não é lugar de trabalhador, de servente, que somente tem aquela visão que eu tenho que trabalhar. Não, filho, meu querido, vive relacionamento com o pai. Filho conhece os planos do pai. Já o trabalhador que trabalha para o pai, ele não sabe dos planos futuros do pai, ele não sabe da intimidade, ele não sabe quanto que o pai tem na conta, ele não sabe de nada dos planos do pai. Mas o filho que está conectado com o pai, que está relacionando com o pai, ele sabe dos segredos do pai. Aleluia! E é isso que a casa de Deus, que o povo de Deus, que os filhos e filhas de Deus precisam entender, que quando você está dentro da casa do pai, você vem novamente para a casa do pai, você adentra neste relacionamento, você reconhece o teu lugar, você sabe a paternidade de Deus e a tua filiação como filho. Você vem para cá pensando primeiro em relacionar com o pai, não em trabalhar para o pai. Preste atenção, vou dar só 2 exemplos e já vou fechar, porque a Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que preocuparam, de seres que preocuparam em trabalhar e esqueceram de relacionar com o pai, com o dono da casa. Deus, ele pode usar, e ele usa de muitos, mas Deus não quer usar você, querido. Primeiro, Deus quer relacionar com você. O filho pensou: olha, eu vou ter com meu pai, falar: pai, eu quero ser como um dos trabalhadores. Não é esta a posição de Deus para você, igreja. Posição de Deus para você é posição de filho relacionando com o pai. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Você percebe na Bíblia, queridos, você percebe que Deus, olha Deus usando, Deus usou vários profetas. Deus usou uma mula, usou ou não usou uma mula? Usou uma mula. Deus usa Satanás. E quantas vezes usa Satanás? Vou te dar só um exemplo bíblico, já vou fechar aqui. Quando Satanás quis tocar em Jó, trabalhar para tocar em Jó, ele teve que ir lá pedir permissão a Deus, e Deus dá permissão para ele vir tocar em Jó. Até Satanás trabalha para Deus, até o diabo trabalha para Deus. Então Deus usa muitos, ele faz muitos trabalhar. Existem personagens bíblicos que trabalharam para Deus, mas Deus não está preocupado em te fazer um trabalhador primeiro. Deus está preocupado em relacionar com você primeiro, e você entender quem é o pai, você entender quem é você como filho. Aleluia. Mas eu quero falar sobre estes filhos que almejam acima de relacionar, que valorizam acima de relacionar o ser trabalhador. Versículo 17 ao 19 nos mostra isso. Vou voltar a ler para você guardar isso na sua mente, descer ao seu coração. Ele disse assim: faze-me como um dos teus trabalhadores. Agora, se realmente esse filho valorizasse a posição dele como filho, por mais que ele fez o errado, pensa aqui comigo, quando a pessoa desvia, abandona a fé, ele não vem para dentro da casa de Deus e fala: Deus, me usa novamente como profeta, meu Deus, me usa novamente no teclado, porque isso não é a primazia, não é a porta de voltar para a casa de Deus. Estou falando daqueles que abandonam e voltam para a casa de Deus. Não, mas tem que ser o valor do relacionamento. Deus, recebe o meu louvor, Senhor. Meu Deus, eu quero te adorar em espírito e em verdade de novo. Senhor, restaura em mim a presença do Espírito Santo. Isso é relacionamento, querido, para quem estava fora e está voltando. Mas o filho não. Senhor, meu pai, me faz como um trabalhador.
Ele trocou o valor, o verdadeiro valor. Me faz como um trabalhador. Irmãos, Deus precisa te levar ao relacionamento com Ele primeiro. Você precisa conhecer a essência poderosa de Deus, o ser poderoso de Deus, quem Ele é como Pai. Porque quando você descobre quem Ele é como Pai, Ele vai colocar funções na sua mão, para que depois você seja usado na seara, para que depois você seja usado nas mãos de Deus. Mas se você não descobrir, você precisa estar buscando relacionar primeiro com Deus, porque Deus, Ele não passa os carros na frente, né? O boi na frente do carro, o carro na frente do boi, mas Ele põe o boi primeiro, depois o carro. Deus não acelera as coisas que precisam ser encaixadas, mas o filho não. Ele pensou em voltar para casa e valorizou mais o trabalho daqueles que estavam trabalhando, porque ele estava sofrendo e esqueceu que ele era filho. Tem gente, pastor Geraldo, igreja, noiva do Cordeiro, que esqueceu, está dentro da casa do Pai, quer comer migalha, está dentro da casa do Pai, quer tomar água suja, está dentro da casa do Pai, e ele prefere desgastar o sapato solado do pé, e esqueceu que o Pai pode dar uma condição para ele andar. Tem cavalo na casa do Pai, na casa do Pai tem mesa com pão fresco, na casa do Pai tem água fresca, na casa do Pai tem gente com bacia para lavar o teu pé, quando você chega da lida do dia a dia. E na casa do Pai, por última coisa, tem o Pai com um abraço gostoso, com um beijo gostoso no seu rosto, com um cafuné para você, para te dizer: filho, eu te amo, não só de palavra, mas eu te amo, não importa, eu dou minha vida por você. Isso é relacionamento do pai com o filho. Vale um amém? Amém. Mas tem gente que quer só trabalhar, tem gente que está preocupando em aparecer como trabalhador. E eu gostaria de dizer a vocês uma pergunta, que como vai ser no final dos tempos, relacionado a esse tipo de filho e relacionado ao tipo de filho que quer relacionar com o pai, que quer conviver com o pai. Como que estes dois vão se apresentar diante do Senhor Jesus, na consumação dos tempos, quando Jesus manifestar? Como que vão estes se apresentar? Mateus 7, de 15 a 23, nos falam, irmãos, que muitos são chamados, e estes muitos que são chamados, eles vão estar trabalhando. Quando estes muitos que foram chamados para serem profetas, que estão trabalhando, a Bíblia fala que vai haver uma diferença entre quem está trabalhando verdadeiramente como profeta e como falso profeta. E diz a Bíblia, queridos, que nestes últimos dias, quando se manifestar a vinda de Jesus, aí vai haver a diferença, porque vai se manifestar, e aí o texto fala, depois você lê em casa, Mateus 7, versículo 15 a 23, fala assim, que naqueles dias aparecerão muitos falsos profetas, e estes falsos profetas, é claro, se tem falso profeta, tem verdadeiro? Tem. Se tem falso profeta, é porque tem também um verdadeiro. E estes falsos profetas, eles vão vir vestidos de quê? De ovelhas. Mas por dentro, preste atenção, a capa é de ovelha, e por dentro, como são esses falsos profetas? São como lobos ferozes. E aí eles vão vir vestidos de ovelhas como lobos. Versículo de número 15 fala isso. E lá está dizendo que vai haver árvores, a árvore boa, isso é uma lógica, produz fruto bom. Já a árvore ruim, lá está dizendo o texto, produz frutos ruins. Mas estes falsos profetas, diz a palavra, que pelos seus frutos nós conheceremos tanto os bons trabalhadores como os maus, que aqui na palavra do Senhor são chamados de quê? De falsos profetas. Pelos frutos os conhecereis. Está no versículo de número 20. Olha aqui que a Bíblia fala para nós no próximo versículo: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos grifar aqui que eu marquei com highlighter: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás aonde? Nos céus. Versículo 22 está dizendo assim: muitos dirão naquele dia, muitos, não são todos,
dirão naquele dia. A gente tem que ler a Bíblia, irmão. Quando você está preparando uma mensagem, quando você está meditando na palavra, não é fazendo uma leitura rápida, mas meditando na palavra. Existem, né, palavras que elas te dão um entendimento, tanto bom como negativo. Aqui está falando de muitos, não está falando de todos, mas muitos dirão naquele dia: Senhor, olha, ele pergunta àquela pessoa, quando se manifestar Jesus lá na vinda, quando Jesus trouxer tantos profetas como falsos profetas diante dele, e aí vão arguir ao Senhor Jesus, vão dizer: Senhor, nós não profetizamos no teu nome, Senhor. Está perguntando para Jesus: Senhor, nós não profetizamos no teu nome, Senhor. Eles vão perguntar para Jesus: Jesus, Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome, Senhor. Olha a outra pergunta: Senhor, nós não fizemos milagres no teu nome, Senhor. Jesus deixa eles arguírem, Jesus deixa eles perguntarem, mas agora Jesus vem com a resposta. Sabe por quê? Preste atenção, meus irmãos, porque Jesus sabe muito bem quem quer relacionamento e quem quer só trabalhar, quem quer ter capa e quem quer ter vida de dentro para fora. Jesus conhece a árvore que dá o bom fruto, que ela é boa, e Jesus conhece a árvore má, que dá má fruto. Como que você vai conhecer uma árvore boa? Não é pelo lado de fora, porque você pode perceber. Vou dar só um exemplo para você. Se você já teve pelo menos um pouquinho de lógica para você ver o que acontece com uma árvore que está cheia de cupim, por lado de fora ela tem uma casca boa, mas se você começar a olhar os pormenores, você vai ver alguns buracos que estão talvez perto das raízes ali, nas raízes expostas ou para algum lugar, e você vai perceber que uma hora ou outra vai sair um cupim dali, porque o cupim está alojado dentro, ele está danificando dentro. E aqueles que, preste atenção, que estão preocupados em aparecer, que acham que o Senhor, ele não está vendo por dentro, está completamente enganado. Vai ser revelado naquele grande dia, a igreja. Quem quer relacionar com o Pai, quem quer tomar o lugar de filho, quem quer assumir um relacionamento com o Pai, ou aquele que está preocupado de estar na casa do Pai, trabalhando para aparecer, achando que aparecer o Pai vai dar valor para ele. Mas aí Jesus vai chegar diante de tanta pergunta e vai dizer, versículo 23: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta que eu faço para vocês é: Deus não conhece o nosso interior? Sim, Deus conhece o interior de todos nós. Então por que Jesus está dizendo que o Pai, que Jesus, que o Senhor, quando manifestar na sua vinda e as pessoas começarem a arguir: eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz muitos milagres, e ele fala que não conheceu? Sabe por que Jesus, o que Jesus não está conhecendo? Jesus não está conhecendo são as obras boas na vida daquelas pessoas. Tem zero de obras boas, são anuladas. Quando passou o raio-x, não tem nada de bom. E aí Jesus teve que falar mesmo: eu nunca conheci, porque vocês nunca praticaram, vocês nunca viveram verdadeiramente como filho, para depois trabalharem para mim. Mas Deus está alertando esta igreja no aniversário do pastor Geraldo, para dizer para vocês que a primeira porta que há para vocês é a porta do relacionamento com o Pai. Relacione com Ele primeiro, conheça quem é Ele primeiro, qual é o plano dele primeiro, e depois que você conhecer e assumir o teu lugar de filho, sabe o que vai acontecer? Ele vai derramar poder na sua vida e vai te usar na seara para ganhar muitas almas, para tocar, para cantar, para pregar, para estudar, para dar ensino, para fazer tudo. Sabe por quê? Porque primeiro relacionar, primeiro conhecer o dono da casa. Quando você conhece o dono da casa, ele vai te equipar para você trabalhar para ele. Vale um amém da igreja? Vale um amém da igreja? Mas infelizmente tem gente que não quer conhecer o Pai, que não quer se colocar como filho, que não quer se relacionar com Ele, mas quer ser usado por Ele. Então Deus vai fazer você ser usado. Seja usado. Vai, profetiza aí, prega aí, expulsa demônio aí, vai fazendo, porque tudo está glorificando o nome de Jesus. Vai fazendo. Mas naquele dia Ele vai dizer: eu não conheço vocês, porque dentro de vocês não tem nenhuma marca de filho,
dentro de vocês não tem nada do meu DNA para vocês serem os meus filhos. Apartai de mim, vocês que praticam pecado, iniquidade, injustiça, vocês que praticam homicídio, que praticam tudo. Não é isso que Jesus tem para nós. Quem está entendendo, fala um amém para mim. Mas a segunda parte desse sermão, falei daqueles que são filhos, mas que perderam o valor de filho, e está colocando em cima do valor do relacionamento o valor do trabalho. E este não é o caminho de Deus para nós. Inverter os valores, Deus não aceita. Inversão de valores, inversão de princípios relacionados ao reino, Deus não aceita. Precisamos de entender a segunda coisa que eu vou falar aqui rapidamente, para não tomar o tempo, não ser, desgastar vocês, mas para vocês saírem daqui alimentados da palavra. Vale um amém? Segunda coisa que eu percebo, que a segunda parte desta história é que o pai aqui queria relacionar com o filho e vice-versa. O pai não queria que o filho voltasse humilde e falasse: meu pai, eu assumo o lugar do trabalhador. Não, mas ele voltasse: pai, estou arrependido, pai, eu estou aqui, não sou digno, mas eu sei que o Senhor é pai, e eu continuo sendo filho. O pai queria relacionar com o filho, relacionamento. Versículo de número 20, olha aí. Então levantando-se, ele foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. O pai queria ou não queria relacionar com este filho? Preste atenção, quando você estuda, eu aprendi isso, eu não esqueci nunca. Quando eu aprendi, eu estudei uma matéria chamada Teologia do Antigo Testamento, e quando você vai estudando vários tópicos relacionados a esta matéria, essa questão que cansa, exegética, na matéria, você aprende uma coisa. Lá no Antigo Testamento, Deus, ele tem a figura de pai, e Israel tem a figura de filho. Israel sempre abandonava Deus, Israel sempre deixava Deus de lado, Israel sempre trocava Deus pela adoração a outros deuses. E aí o que acontecia? Israel quebrava a chamada aliança com Deus, rompia. Preste atenção, no Antigo Testamento é esta figura de Deus como pai, de Israel como filho. O Deus como pai, você aprende na Bíblia o que? Na teologia do Antigo Testamento que Deus, por mais que Israel ia, ele não deixava de ser pai. Ele nunca deixou de ser pai, ele nunca saiu da postura, ele sempre estava com as mesmas ações e sentimentos para demonstrar ao seu filho. Mas toda vez que Israel quebrava a aliança, ele deixava o pai, Israel, ele perdia o valor, ele perdia, podemos dizer assim, a essência de filho, anulava a essência de filho. Deus no Antigo Testamento, ele continuava sendo pai, ele é pai irrevogável, imexível, intocável, mas Israel, ele perdia a essência de filho. Agora, pastor, e se ele voltasse? Se ele voltasse, acontecia da mesma maneira que o texto nos mostra aqui. Olha que coisa linda. Israel voltava, e aí Deus enviava o profeta, enviava a boca de alguém e falava das promessas maravilhosas da aliança, do amor, da bênção, da prosperidade que ele tinha para os seus filhos. Quando este filho, presta atenção, irmãos, caiu em si, falou: eu voltei com meu pai, eu me arrependi. E aí diz que ele veio correndo de longe. Olha o versículo 20. Então levantando-se foi para o seu pai. E aí quando o pai viu ele, 20, de longe, estava longe, viu seu pai, e este pai não foi o filho, o pai moveu-se de íntima compaixão. O amor do pai ferveu, o coração bateu mais forte, o sangue ferveu, a emoção do pai aflorou de novo. Por quê? Porque o pai nunca vai deixar de ser pai. Você pode sair da casa do pai, ou pode estar aqui dentro só preocupado em tentar agradar o pai, mostrar para o pai trabalho, mas o pai está querendo, aleluia, que você conheça, não é o poder que ele tem para você primeiro, mas o pai quer que você entenda qual é o amor que ele tem para você primeiro. Aleluia! O amor de Deus
está acima do poder, do trabalho. O amor de Deus, meu querido, preste atenção, está acima dos dons espirituais. Amor é amor, amor é revogável, amor é incalculável, amor é sem igual. Quando o pai viu, diz que ele moveu de íntima compaixão e correu, lançou ao pescoço e beijou o filho. Agora presta atenção, o texto não fala. Já pensou nesta cena? Já parou para ver esta cena? O pai querendo relacionar com o filho e vice-versa. O pai chegou para o filho. Uma vez eu já falei aqui, até aqui na igreja, quando eu já preguei aqui uma vez, eu falei uma coisa que diante do costume israelita, e volto a falar porque tem a ver com o texto, esta passagem que eu preguei uma vez, tem a ver com o texto. O costume israelita, presta atenção numa coisa, o pai de família, o homem, né? É um sistema patriarcal, é um sistema do pai, do homem, ele lidar com tudo, ele direcionar a família para tudo. Diante de Deus ele recebe e direciona a família, ele que é abençoado para abençoar a família. O pai, queridos, o pai da família, ele nunca, quando o filho abandonava, ele nunca ia correr. É o filho que tinha que correr até onde o pai estava. Mas presta atenção, querido, que Deus sempre quebra protocolo para nos demonstrar o seu amor. Um pai israelita nunca ia correr atrás do filho. É o filho que tinha que correr. Se ele não corresse, ele não entrava dentro de casa. Mas aqui o pai, movido de compaixão, correu até o filho. Deus está dizendo para você: por você eu faço tudo, por você eu dou tudo, por você até corro para poder te abraçar e te beijar e te mostrar que eu não quero que você primeiro trabalhe, mas eu quero que primeiro você relacione e sinta meu amor, para depois eu poder te usar. É isso que é o pai. E tem a gente que ainda, tem pessoas que ainda não é, como diz a Bíblia, não é nós que temos que aceitar Jesus. A Bíblia fala que é Ele que tem que nos aceitar primeiro. Lá está escrito no Evangelho de João. E aí quando nós como pastores damos uma mãozinha para poder te ajudar, quem quer aceitar Jesus ainda tem corações duros, tem pessoas que ficam a vida toda, hoje não, é para amanhã. Querido, o que Deus está fazendo? Está fazendo tudo para chamar a atenção de você, para você entender que não é usar você que Ele quer. Se usar, Ele usa o diabo, Ele usa animal, Ele usa o ímpio, Ele usa quem Ele quer, porque a Bíblia está repleta de servos que Ele usou, de ímpios que Ele usou até de animal para poder, um peixe para engolir um profeta, de um animal para poder falar, para chamar a atenção. Ele usa do que Ele quiser, do tempo, das estações, Ele usa de tudo. Mas preste atenção, Deus não está preocupado em te usar primeiro, Ele está preocupado em te chamar a atenção, para você entrar nesta mesma intensidade do amor dEle, fervorosamente na profundeza do rio. Por isso que o profeta Ezequiel, quando foi levado na visão lá do templo, ele não se maravilhou com o templo, mas se maravilhou porque debaixo do limiar do templo passava um rio. Quem é este rio? É Deus. E ele foi mergulhado no rio. Deus quer te mergulhar no rio, meu irmão. Deus não está querendo que você trabalhe como sacerdote primeiro na casa, não. Mas Deus quer te levar dentro do rio. Rio de Deus, meu irmão, é relacionamento primeiro. O pai correu para mostrar ao filho: filho, relaciona comigo, filho. Filho, esquece dos trabalhadores, filho, esquece da cama do trabalhador. Filho, vem para cá, vem sentir de novo, meu filho, o meu cheiro. Deixa eu sentir o teu cheiro de novo. Filho, sinta o meu beijo. Filho, sinta como que meu braço pega no teu pescoço. Filho, veja que eu estou totalmente envolvido de amor por você. Filho, volta para casa, porque você vai perceber aqui, queridos, como que este filho era. Olha que coisa tremenda. Ou melhor, esse pai era. Esse pai deu um grito, deu uma ordem: prepara a festa. Prepara a festa. A condição de filho, 24, olha o 24, está dizendo: pois este filho estava morto e reviveu, tinha perdido
e foi achado, e começaram a alegrar-se. Primeira coisa que eu percebo, a situação e a condição do filho morto. Mas agora presta atenção, filho que conhece, que sabe o que é a casa do pai, sabe quem é o pai. Nesta noite Deus está falando com a igreja aqui. Igreja noiva do Cordeiro, volta para relacionar comigo. Pare as vossas atividades, pare tudo, para de preocupar com ativismo, com trabalho, com coisas relacionadas ao trabalho da minha casa. Pare de pensar no trabalho da minha casa, no teu trabalho, só na tua vida. Filho, eu estou querendo que você reviva a sua posição de filho. Este filho não falou que era bastardo, não. O pai falou, este filho, colocou ele na posição de filho, ele voltando para casa. Este filho estava morto, e agora, porque voltou para casa e entendeu o lugar dele de relacionamento de filho, o meu lugar de pai, ele está revivendo. Quem está entendendo essa mensagem? Oh, coisa linda! Tinha se perdido. Aqui está nos mostrando o que é passado. Ficou lá no passado. Oh, coisa linda! Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer: ainda que o teu pecado seja vermelho como escarlata, da cor de sangue, quando o Senhor te purifica, torna-se branco como a lã, branco como a neve. E Deus é tão bom que Ele diz: e dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia! Isso é condição de relacionamento, isso é condição de filho, isso é condição de pai. Tinha se perdido, agora este filho foi achado. Deus te achou aqui nesta noite. Deus te achou. Hoje você tem que deixar ser achado por Deus. Aleluia, aleluia. E outra coisa é que este filho estava triste. Olha aqui a situação do filho, tentando trocar o valor secundário, que é o valor de servo, pelo valor de filho, valor filial. Ele não entendia mais, porque a mente estava cauterizada por causa do mundo, do seu valor como filho, da sua posição como filho. Perdeu ou não perdeu a alegria? Perdeu. Mas porque diz, foi revivido, estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Quando ele recebeu esta palavra, que veio como bálsamo para o coração dele. Olha aqui que o texto fala, vai para o texto comigo. Você que está com essa Bíblia linda, que a palavra de Deus aberta, está dizendo assim: e começaram a alegrar-se. Aqui está usando o que? Na terceira pessoa do plural. Alegrou o pai, alegrou o filho, alegrou a mãe, alegrou toda a casa. Quem quer dar uma salva de palmas para Jesus? Dá! Porque a alegria do filho ter tomado o lugar dele de relacionar com o pai voltou para o coração dele. Ele se alegrou, porque agora ele está na condição de filho. Aleluia. Levanta a sua mão e fala assim: eu sou filho de Deus. Fala assim: Deus me ama acima de qualquer coisa. Deus me ama. Você pode dar um grito: Deus me ama. Dá um grito aí: Deus me ama. 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 Quem ama a Deus fala para Ele: eu te amo, meu Deus. Eu te amo, meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha o que aconteceu com esse filho, e eu começo a terminar. Palavra do Senhor fala, versículo 20, que o pai o abraçou, beijou. 22, fala assim, que ele teve novamente restaurado o privilégio da herança. O lugar do filho voltou para ele, por mais que ele tinha gastado a parte dele, mas o pai recebeu, e o pai o colocou novamente como herdeiro, como filho da herança. E como filho da herança, o versículo 22 fala, que os criados vieram e colocaram uma nova túnica neste filho. Irmãos, quando você olha para José, lembra de José lá, filho de Jacó, lá no Egito, lá naquela terra, perto do Egito, lá naquela terra, antes dele adentrar o Egito, o que aconteceu quando José nasceu? José nasceu e ele recebeu uma túnica colorida de quem? Uma túnica colorida do seu pai. Ali já estava preparando José. Olha para você ver o plano
plano de Deus para colocar José como patriarca, ali já estava preparando José. Túnica, quem recebia a túnica? A túnica colorida era dada para os príncipes. O pai, quando deu uma túnica para José, por isso que ele foi uma das perseguições além do sonho. O pai, quando deu uma túnica para José, já estava projetando ele para assumir o lugar da casa, para tomar o lugar dele, para comandar a família. Você, filho, você talvez está com uma veste manchada, uma veste velha. Nesta noite Deus está dizendo para você: eu não vou te dar uma veste qualquer, eu vou te dar uma túnica de príncipe. Vou te dar uma túnica de príncipe, porque você é herdeiro da minha casa, do meu reino, aleluia, da minha habitação. Deus vai te dar uma túnica, porque se você relaciona com ele, você vai tomar o lugar de príncipe. Aleluia, aleluia. Anel no dedo. Anel é pacto, anel é aliança, anel é intimidade. E sandálias nos pés. Sem sandália você está desprotegido. Sem sandália você está sem abrigo no pé. Sem sandália você está sem cuidado no pé. Mas com sandália você tem abrigo no pé, você tem proteção no pé, você está com seus pés cuidados para poder andar. Isso é o privilégio de filhos. E a igreja diga glória, glória. Amém. Terminando, eu gostaria de ler alguns textos para vocês e dizer para vocês, escuta bem, que Deus quer que vocês entendam a posição de vocês como herdeiros, como filhos, como aqueles que estão sendo chamados para o relacionamento. Salmo de número 25, versículo 14, na revista e atualizada, fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que querem relacionar com Deus, é para aqueles que querem conhecer a Deus, é para aqueles que não querem somente ser trabalhadores. Deus já está usando gente demais. Você precisa primeiro de começar no primeiro step, no primeiro nível. Qual é o primeiro nível? É assumir o teu lugar de filho. Assuma o teu lugar de filho. Relacione com Deus intimamente, fervorosamente. E aí, meu querido, Deus vai fazer assim, abrir a porta para você e vai te mostrar todos os segredos do reino dele para você. Quem quer conhecer os segredos de Deus aqui? Aleluia. Mas Deus está dizendo para você: assuma o teu lugar de filho aliançado com ele, e aí você vai conhecer os segredos de Deus. Aleluia. Salmo 37, versículo de número 23, está dizendo assim: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. A pergunta que eu fiz para mim, tive a resposta, eu faço para você. Como que os passos de um homem, aqui está falando na questão genérica, de um homem e de uma mulher boa são confirmados para Deus? Como que Deus pode confirmar o passo de alguém? Será que Deus confirma o passo de qualquer pessoa? Pessoa que anda relaxadamente, pessoa que quer aparecer, pessoa que quer ser soberba, pessoa que não quer obedecer, pessoa que é negligente, pessoa que é faltosa com Deus, pessoa que é faltosa com os compromissos dela com a igreja, pessoa que é faltosa com a família, pessoa que é faltosa com o trabalho. Ela é uma bagunça. Vamos resumir tudo aqui, não é? Os passos de um homem, de uma mulher boa, são confirmados pelo Senhor. Como que Deus pode confirmar os seus passos, irmãos? Quando você tem uma íntima relação com Deus. Quando você deixa ser conhecido pelo teu Senhor. Ele te conhece sim, mas quando você se abre, se você não quiser se abrir, você vai ser casa rebelde. E a Bíblia fala que casa rebelde, quando sai o demônio, ele passa por lugares áridos, e quando ele volta novamente perambulando e acha a casa vazia, ele entra. E quando ele entra, diz que ele não entra sozinho, ele volta com mais 7 demônios piores do que o primeiro estado. E aí quem toma posse dessa pessoa é aquele demônio que saiu, que voltou mais furioso, que voltou com mais 7 demônios. Como que Deus pode entrar nesta casa, que os demônios tomam lugar do coração e da vida dele? Nesta noite, você quer que o teu passo seja confirmado? Cada passo que você dá, eu acordo amanhã, quinta-feira, dia 5 do mês
mês de setembro de 2019, para você acordar, pode ser um dia comum, mas faça do teu dia amanhã, quando você acorda, cada passo que você dá, se você nesta noite falar: Deus, até hoje eu fui negligente, Deus, até hoje eu não sei o que é me relacionar íntimo com o Senhor, mas Senhor, eu quero me abrir para que o Senhor me mostre o que é ter uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Eu tenho plena certeza que se você a partir de hoje se quebrantar, você a partir de hoje tiver sede, for hungry por Deus, for thirsty por Deus, sede de Deus, fome de Deus, de comer a Bíblia, de buscar o Senhor, tanto na sua casa como aqui, onde você estiver, dentro do seu carro, sabe o que acontece? Deus vai entrar na tua vida, Deus vai entrar na tua causa, Deus vai entrar na tua família, Deus vai entrar nos teus negócios, e cada passo que você der, Deus vai confirmar. Sabe por quê? Porque Ele vai estar com você. Passo direito, Deus com você. Passo esquerdo, Deus com você. Passo direito, Deus com você. 1000 passos que você dá durante o dia, Deus vai confirmando os teus passos e vai te abençoando. Aleluia, porque Deus é com você. Se é para Jesus, pode aplaudi-lo mais forte, amém? Termino aqui, 2 versículos, 1 minuto e termino. Salmo de número 23. Salmista declara: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lá pelo penúltimo versículo ele disse: o Senhor prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, preste atenção numa coisa: para dizer que Deus é o meu pastor, tem que ter relacionamento com Ele ou não? Quantos aí lê: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Mas será que Deus tem sido pastor de muitas pessoas? Será que Deus realmente tem sido provedor para todas as áreas? Porque quando se fala de Salmo 23, você vê mais relacionamento de livramento relacionado aos inimigos do que muito mais de prosperidade material. Você vê Deus prosperando primeiro a vida espiritual daquele que está tendo relacionamento, que está sendo perseguido pelos inimigos, do que Deus derramar de um caminhão de bênçãos, porque isso é uma consequência. Irmãos, para Deus ser pastor de Davi, Davi tinha que conhecer a Deus, Davi tinha que saber da intimidade de Deus e Deus da intimidade dele. Nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão direita se você quer receber esta palavra profética. Se Deus é o teu pastor e nada faltará, eu quero profetizar: você vai ter relacionamento com Ele, para que Ele nunca falte como pastor na sua vida, e você goze de todas as bênçãos em todos os âmbitos da parte de Deus na sua vida. Fecha a tua mão e diga um amém mais forte para a glória de Deus nesta noite. Para terminar, eu preguei sexta-feira passada o Salmo 115, lá na vigília, onde eu e a minha esposa nós tomamos conta. Interessante que quando eu terminava de preparar esta mensagem, lá está falando muito de confiança. Versículo 11, que é um dos versículos que eu tomei falando de confiança, lá está dizendo: confiai todos que temei ao Senhor, porque Ele será o seu auxílio e o seu escudo. Confiai, lá está falando: confia Arão no Senhor, confia povo de Israel no Senhor. E o versículo 11 me chamou a atenção: confiai todos o que temei ao Senhor, porque Ele será o teu auxílio e o teu escudo. Para pensar comigo aqui, irmãos. Todos de uma maneira geral, crente e não crente, quando está passando por uma prova, não quer que Deus seja o auxílio deles? Todos, irmão. Até o que está fora da casa de Deus quer que Deus seja auxílio. Até o que está fora quer que Deus levante o escudo dele, na maneira de dizer humanamente, levante o escudo e proteja ele contra as flechas inflamadas do diabo. Todos querem, mas lá está falando: confiai todos os que temeis ao Senhor. Para temer a Deus, agora empregando e termino, para temer a Deus, você tem que conhecer a Deus ou não? Para que Ele seja o teu auxílio, você confiar. Lá está falando de confiança no texto. Confiar, porque o Senhor é o teu auxílio, e Ele é o quê? E Ele é o teu escudo. Confiança.
Está falando de fé. Confiar. Como que você pode confiar num ser que você não viu? Como? Quando você conhece Ele. Quando você se relaciona com Ele. Deus quer que vocês, queridos, este é o cerne da minha mensagem. Está dizendo, terminando, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, o filho mais velho, ficou totalmente nervoso. E ele, o pai, disse: olha, nós temos que alegrar mesmo. Nós temos que regozijar, porque este filho, esse teu irmão, ele estava morto, ele reviveu, ele tinha se perdido e ele foi achado. O filho mais novo voltou para ser filho, aleluia. Você está aqui dentro da casa de Deus e Deus está dizendo: meu filho, se desperte para ser meu filho, relaciona comigo enquanto é tempo, porque não adianta as atividades, não adianta o trabalho, não adianta a correria, não adianta a profecia, não adianta tocar, não adianta pregar, não adianta ensinar, não adianta fazer e deixar de fazer, não adianta o teu trabalho, porque primeiro você tem que relacionar comigo, me conhecer, para que eu conheça o desejo do teu coração e eu venha fazer de você confiar em mim, para eu ser no momento bom, no momento ruim, o teu escudo, o teu auxílio, por causa do meu relacionamento com você, aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Deus está chamando filhos para assumirem lugar de filhos e para voltarem ao relacionamento sadio com Ele. Como que está seu relacionamento com Deus? Nominal? Como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está a intensidade? Você conhece realmente quem é Deus? Será que Deus só é conhecido quando você está, desculpa usar a palavra, na magrela, no canto, na parede, no apertar do teu calo, no fritar dos ovos, no furacão que vem aí, passando 75 milhas por hora, possivelmente, no estado de Massachusetts, nas ilhas de Cape Cod? Como e quando que Deus, Ele é e age na sua vida? Ponha-se de pé, por favor, no nome de Jesus, não quero ser demorado. Feche os teus olhos agora. Não vou chamar ninguém para vir à frente, porque se fosse um culto normal eu ia chamar e orar por vocês, o Espírito Santo, mas a palavra já vai operar, já está operando. A palavra já está falando.